Olá pessoal, tudo bem? Mesmo o dólar tendo alvos para cima, como a gente tinha conversado, ele resolveu, infelizmente, romper o fundo do nosso canal de alta. E aí vai buscar regiões da área de valor que tinha aqui embaixo. Como eu falei, poderia haver essa possibilidade de ele vir, inclusive, buscar a VWAP mensal. E ele veio, né? O mercado iniciou com aquele movimento de reversão, tá? Num canal de baixa. Então ele abre com gap de alta, busca ali uma liquidez, mas ele não chega nem a pegar a liquidez total desse topo, ó, ele busca só dessa região mesmo aqui da lateralização, ó. Ele se satisfaz com essa condição nessa região e aí ele volta, tá? Volta rompendo os fundos e perdendo o mínimo, buscando o VWAP do dia anterior também, que era um alvo, né? Aí testa o canal, faz um novo topo, fura o canal, faz um novo teste, perde de vez a VWAP, aí faz aquele ponto de 1, 2, 3, 4, 5, reversão de alta, mas não ganha máxima, tá? Então aqui realmente ele perde ali sua força, né? A sua força compradora e mergulha, buscando o ajuste do dia anterior e a VWAP mensal, ó, tá? Que eram pontos pro dólar nesse final de mês aí que tá se aproximando. Depois ele monta algumas outras estruturas, tá? Então a gente tem aqui até uma fórmulazinha de alta, ó. A gente tem ela montada aqui nessa região aqui, tá? Ele sobe, tá, faz a estrutura e busca ali. E aqui também a gente tem uma reprise dela. Mas, claro, observando sempre cunhas também, tendências e outras estruturas que a gente gosta de usar, tá? Mas, enfim, aqui teve isso. Para alguns, esse movimento 1, 2, 3, 4, 5, ele é parecido com aquela a cornetinha aquela também. Só que como ele não alinhou esses topos aqui, ó, ele fez esse aqui até menor arredondado, então eu prefiro usar esse aqui, tá? Que é esse aqui, ó. 1, 2, 3. Ai, meus pontos ficaram fora. Acho que eu cliquei 2 vezes. Espera aí, deixa eu tirar de novo. Desculpa. Aqui. Ai, ele não tá clicando um por um, gente. Que coisa. Ó, agora foi. 4, 3, 1. Ó, cadê o 2? Ferramenta bugou. Acho que meu dedo tá nervoso. Mas enfim, ele teria que dar ela aqui, ó. 4 pra cima. Eu acho que vai dar certo. Ei. Então a gente faz uma média aqui, né? Tá? Então é isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, a reversão. Lembrando que isso sempre tem que ficar dentro de um canal, né? Para que ele vai romper esse topo de canal. E o alvo no 2, 3, 4, 5 reversão, ele vai ser sempre essa distância, ó. Entre o fundo aqui do caixote, né? O fundo do caixote e esse movimento aqui. Tá? Mais ou menos essa distância aqui que ele queria, tá? Do 5 para alta. Já era uma distância que ela mesma por si só já mostrava que o mercado não ia ganhar abertura, então já era um ponto, embora fosse uma compra interessante, a gente vira a mão na venda. Lembrando que tem que classificar, caracterizar o primeiro candle do dia e também lembrando que perdendo 50% dele, volta para a região vendedora. O mercado cria aqui aquela estrutura, né, que a gente gosta de entrar também, que é aquele M com confirmação, né, nessa região. E também quem não vendeu aqui nesse topo, pegou a venda aqui, ou pegou uma venda mais tardia na perda de VWAP, também pagando bons pontos aqui no dólar, tá? Dólar seguiu seu movimento de
de correção dessa alta, tá? Então, a gente pode observar se essa região do VWAP já satisfez essa condição ali, observando se ele foi testar 50% ou 618. Então, vamos pegar o movimento macro e vamos calcular aqui, ó. A gente pega essa região aqui de mínimas, onde originou o movimento de alta, e busca ali a máxima, que eu acredito que tá aqui nessa região, ó. Então, ele buscou essa descida e veio testar essa região, ó, de 50% da macro, que é onde estava parado aqui a nossa VWAP mensal. Tá aqui o teste de 50% desse movimento macro. Então, a ideia agora é que ele volte a subir. Mas, é como eu falei para vocês, o mercado soberano, ele escolhe o lado. A gente trabalha o que o mercado nos dá. Se ele nos der estrutura, a gente vai fazer estrutura de alta. Se ele nos der estrutura de compra, se ele der estrutura de venda, a gente vai seguir vendendo. Se ele perder esses fundos, o que ele vai fazer? Ele vai buscar teste de mínima, tá? Nessa região aqui. Região de 20%, tá? É uma possibilidade. Então, a gente vai observar. Você vai buscar aqui, temos um POI, né? Se ele vai buscar essa região aqui, que é a região de 20%, ou se ele subir, aí a gente calcula o alvo pivô, tá? Não vou calcular os alvos aqui, isso a gente calcula lá na mentoria, com todo mundo junto, mas a gente tem alvos compradores se formando aqui, nessa região aqui, tá? A gente tem um bom alvo aqui, comprador se formando. Então, vamos calcular isso para amanhã. E o nosso mini índice? Nosso mini índice fez um movimento oposto. Como é que foi o comportamento? Tá? O mini índice fez um movimento de alta. Ó, e ele pode subir mais, inclusive, pelo saldo aqui que a gente ficou, tá? O mini índice trabalha mais em cima de ondas de Elliott, a gente sabe dessa tendência dele, né? Trabalhar mais em cima dessas ondas. O mini índice respeitou aqui um movimento de correção dessa baixa, buscando exatamente a região de 618 da correção. Ele já pagou essa correção. Então, qual que é o movimento agora? Se ele se mantiver acima da VWAP de dia 29 e do ajuste, ele pode buscar o teste de máximas, tá? Vai buscar o teste de 80% da macro, tá? Então, a gente vai observar se ele vai subir. Tem algumas regiões de vácuo aqui, são regiões aquelas onde o preço sobe reto, né? Então, a gente vai observar isso. Se o mini índice for vendedor na sexta, no payroll, ele pode buscar realmente teste de máximas. Então, ele vai subir quarta e quinta para falhar, então, esse topo, e aí na sexta ele descer, né? Ficar vendedor ali o dia todo. É uma possibilidade também. Então, o mini índice a gente não, como é que eu posso dizer? Assim como o dólar, né? A gente está aguardando sempre formar as estruturas e o primeiro pivô do dia para poder entrar. Isso é o melhor e o mais sadio, tá? Do ficar adivinhando aí trades. Então, assim, a gente tem as probabilidades dadas para vocês, os pontos de compra e de venda, né? Ele, no caso, entrou em momento de correção, embora tivesse alvos ali. E a gente também estava torcendo para que quando ele fechasse essa frequência vendedora, que ele iniciasse já o movimento de alta. Então, que era essa barra aqui, ó, essa região que fechava a frequência vendedora, era para iniciar essa barra de alta dos 7.000 pontos que eu coloquei aqui. E eu não sei, ele ainda não fez isso, tá? Então, vamos observar. Caso o payroll seja programado para ser um payroll atípico, que é aquele onde inverte, né? Onde o índice vira, então, o comprador e o dólar vendedor, aí o índice vai afundar um pouco e vai lateralizar nesse fundo aqui, tá? Então, a gente vai ter depois que olhar, calcular alvos, enfim. E amanhã ele vai decidir isso aqui, ó. Eu tenho uma marcação aqui no 130.377 ainda, tá? Como uma dívida dele. Mas eu vou observar isso, tá? Não tem como saber agora exatamente o que o índice vai fazer. Lembrando que tá fechando esse movimento, ele já fechou esse movimento em onda, olha, ele tá, né, fechando esse movimento. Como eu falei, ele foi uma correção aqui desse dia, dessa venda. Na verdade, esse movimento macro começou aqui.
E ele foi também na região de 50%, ó, dessa correção, tá vendo que ele respeitou? Agora ele bate no 50, ó, e desce. Então, o que que ele tá fazendo? Aí que tá. Ele tá fazendo um movimento de reversão para seguir descendo. Então, a gente fica de olho nesses fundos aqui, nesses pontos de liquidez que estão construídos aqui, tá? Lembrando que o próximo teste de mínimas tá bem próximo, está muito próximo o ajuste, ó. Que é onde ele fez o primeiro pullback na região de 20 e 30, um pullback verdadeiro para testar 50. Então, vamos observar agora, amanhã exatamente a gente está no ponto de decisão, tá? E aí que vai levar nós, vai induzir nós a uma tendência para sexta-feira, tá bom, pessoal? Então, aqui, amanhã pode ter uma pequena lateralização, porque tá fechando uma onda 3, ou então onda 4, onda 5. Onda 2 foi uma onda simples, vai ser uma onda 4 complexa, isso é bem ruim, porque daí ela fica fazendo vários topos, né? Vai ser uma onda 4 complexa e uma onda 5. Se for uma onda 5, pode ser uma onda de região de teste, aqui, ó. Nessa região aqui. Onda 4, onda 5. Pode ter uma possibilidade dele testar 80% desse movimento mesmo, tá? Mas era isso. O que vai definir é o nosso candle de referência da abertura, que é o 50% do primeiro candle, e os pivôs que montam ali a estrutura de alta ou de baixa e os alvos com o Fibonacci. Lembrando que o alvo conservador é a região de 100, 161.8 é alvo fixo e 200 seria acima alvo extraordinário. Então, estamos aqui com duas direções para o índice e uma tendenciosa para o dólar também, tá? Era isso. Sucesso a todos, bons trades e até mais!